Estamos começando esta edição do Boa Tarde Produtor, lembrando que você pode participar pelo 9949-1009 e também através das nossas redes sociais e acompanhar tudo com som e imagem de altíssima qualidade através do nosso canal no YouTube. FutureLog impulsionando a logística com tecnologia e sustentabilidade em Goiás. O evento FutureLog, comemorando os 10 anos da Dialog, foi realizado no dia 21 de junho no TRT de Goiás, em Goiânia, e destacou a integração da tecnologia e da sustentabilidade na logística, tanto nacional quanto internacional. A celebração contou com a presença de importantes figuras políticas e empresariais de Goiás, incluindo o vice-governador Daniel Vilela, o presidente do Conselho da ADIAL, Zé Garrote, e o presidente executivo da Dialog, Eduardo Alves. Zé Garrote iniciou o evento enfatizando a importância dos temas discutidos como sanidade e sustentabilidade, essenciais para exportação sem restrições dos produtos goianos. Ele destacou que a localização geográfica de Goiás possui um grande potencial para se tornar um hub logístico do Brasil, necessitando, porém, de investimentos em infraestrutura para aumentar a competitividade. Eduardo Alves, diretor executivo da Dialog, refletiu sobre uma década de conquistas e impactos positivos das ações da entidade no setor logístico. Ele destacou a importância da sólida rede de contatos e os eventos voltados para políticas públicas promovidos pela Dialog. Daniel Vilela, em sua apresentação Goiás em Transformação, Desafios e Oportunidades, discutiu dados econômicos e destacou a necessidade de melhorar a competitividade dos produtos goianos através de investimentos em logística. Ele mencionou um projeto significativo de investimento na área até 2026, com a meta de duplicar as áreas produtivas do Estado e fortalecer a economia. O primeiro painel Logística e Tecnologia, apresentado por Dante Matos, CEO da Web Radar, e Adriano da Rocha Lima, secretário de Governo, focou na transformação de dados em informações valiosas para o segmento de transporte. Matos sublinhou a importância de conhecer as necessidades do cliente para oferecer soluções tecnológicas eficazes. O segundo painel, Exportação e União Europeia, contou com a participação de Eduardo Kantz, da Prumo Logística, Porto do Açu e Chequinho. Eles discutiram desafios como rastreabilidade e oportunidades trazidas pelas mudanças regulatórias internacionais, especialmente a Lei de Desmatamento da União Europeia. Mr. Tang, da Cosco Ship Company, e Antônio Augusto de Tone, da SSA Alimentos, fecharam a programação destacando a eficiência de um corredor logístico entre China e Brasil e as oportunidades promissoras do mercado brasileiro. Na Cosco, nós não temos a nossa capacidade de embarque e agora nós podemos oferecer subsídio aos nossos clientes, nós podemos usar e aqui nós temos um hub, um polo na costa oeste no Peru. E nós vamos iniciar uma operação em novembro deste ano. Então tá breve. E no Brasil, na costa leste, nós não temos um acordo de importação. Então eu espero que no próximo futuro nós tenhamos esse acordo. E por último aqui é um parceiro, é uma cadeia de suprimentos. Nós normalmente conectamos. Nós temos uma subbase de cadeia combinando as nossas linhas de embarque e de transporte também, transporte rodoviário. E nessa parte,
olhando o nosso concorrente, eu acho que o potencial nesse mercado ele já é grande o suficiente, onde normalmente o Costco está aqui o nosso concorrente na mesma posição. Então, por isso existe um grande potencial de crescimento. Qual que é a expectativa do vendedor? Porque a Dialog tem muitos parceiros potenciais, porque eu acredito... Por isso que nós temos que a Costco tem essa vantagem competitiva quando nós trabalhamos com os nossos parceiros, né, e essas relações no mercado chinês. Isso, com certeza, quando você chega para usar os nossos serviços, você pode compartilhar os seus recursos para sinergia, considerando nós não só operacionamos, nós falamos sobre o negócio, nós podemos trabalhar juntos, não só a questão do transporte. E também inovações de tecnologia da informação que podem... Nós achamos a empresa Web Radar, né, com toda a tecnologia, e como a China tem uma grande população, algumas soluções, nós temos produtos naturais na China, mas no Brasil a vantagem da nossa empresa seria copiar o modelo de negócio nos casos específicos de vocês e adaptar para cada caso concreto. Outra coisa, nós somos a empresa transportadora que nós podemos combinar os recursos de terrestre, né, a parte terrestre com a parte marítima, porque nós temos uma boa conexão com a alfândega, com as empresas de seguro. Nós podemos facilitar todo o trâmite, tem um network global. Nós podemos ajudar o exportador a desenvolver uma relação com qualquer importador em qualquer região do mundo e de interesse do seu negócio. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de destacar uma conclusão, como que nós olhamos, né? A gente sempre vislumbra a possibilidade como uma parceria, transformando essa parceria, integrando os recursos e proporcionando uma produção melhor. Então, a nossa visão é ser um construtor desse corredor, né, encurtando a distância e facilitando as relações entre o Brasil e a China. Então, nessa visão, desde o ano passado, nós já tivemos grandes avanços, né, na área de construção civil. Então, desde o ano passado, de outubro do ano passado, nós fundamos a primeira empresa aqui no Brasil, a primeira filial da Costco aqui no Brasil, Costco Shipment Limitada. A principal função é a operação e a gestão da cadeia de suprimento. É uma plataforma aberta. E nós vamos abrir, e já a segunda foi a Codolid, é uma plataforma que abrimos em março desse ano, que traz os recursos e faz o MMA dessa região. E o objetivo da nossa empresa, the target of the Golden Lead is to fund fundar recursos, warehouse, o armazenamento, e também nós estamos considerando a parceria com as ferrovias. E para a cadeia de suprimento, essa função foca
aqui na entrega, a questão de gestão dos projetos. Então, nós desenhamos o framework da gestão, não só no Brasil, mas considerando todas as regiões da América do Sul e combinando com nossas principais habilidades de transporte marítimo, ajudando na cadeia de suprimento e gestão, criando essa combinação entre a criação do produto, o transporte e o embarque para exportação. Então aqui estão os principais do mecanismo de trabalho. Depois do intervalo a gente volta com a atualização do tempo com Fernando Cabral e ainda Enio Fernandes. Não saia daí, o Boa Tarde Produtor volta já. Já estamos de volta nesta terça-feira com mais um bloco do Boa Tarde Produtor. E agora vamos à atualização da previsão do tempo com Fernando Cabral. Olá, ouvintes da rádio, amigo produtor. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador do CEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para a nossa última semana do mês de junho, aqui para o município de Rio Verde e para a região do sudoeste do estado de Goiás. Bom, pessoal, devido a um bloqueio atmosférico, ou seja, um sistema de alta pressão que está presente sobre a nossa região, né, a gente inicia aí o nosso inverno e essa última semana do mês de junho, que deve ser assim durante toda ela, uma semana de tempo bastante estável aqui na região. Ou seja, nós teremos poucas nuvens na região, uma baixa umidade relativa do ar, que em alguns momentos vai estar abaixo de 30%, e uma grande amplitude térmica, onde teremos altas temperaturas acima de 30 graus durante o dia e temperaturas que podem estar abaixo dos 10 graus durante a noite. Isso vai variar de município e até região. Então, quando a gente pega Rio Verde, a sua sub-região norte, aquela que está mais com divisa com Montevidéu, com o Planalto Verde, uma região que é um pouco mais alta, ela apresenta temperaturas durante o dia altas, né, durante essa semana na casa dos 33 graus, mas também uma temperatura durante a noite muito baixa, né, na ordem dos 10 graus, 9 graus, dependendo do dia. Então, uma grande amplitude térmica. Quando a gente passa para a região mais ao sul do município de Rio Verde, a sub-região mais ao sul, que faz divisa ali, por exemplo, com Caçu ou com Aparecida, a gente já tem uma amplitude térmica menor, porque aí durante a noite as temperaturas, né, são mais quentes ali na casa acima dos 10 graus. E isso também para outros municípios da região. Então, Quirinópolis, Santa Helena, né, vão ter temperaturas aí durante o dia na ordem de 33, 34 graus, e durante a noite sempre acima de 10 graus, né? Já Montevidéu, Jataína, onde a gente vai ter as maiores amplitudes térmicas, né? Temperaturas que também podem atingir 33 graus durante o dia, mas ao longo da noite vão cair abaixo aí, dos 10 graus, né? Então deve ficar atento aí, tanto por questões de saúde, mas o pessoal no campo, né? As colheitas aí avançadas de milho, de cana, devido a essa grande amplitude, principalmente a baixa umidade relativa do ar, a gente está numa condição muito propensa aí para os incêndios, né? Então o pessoal deve ficar muito atento no campo a essa questão, e o pessoal na cidade a questão mesmo, né, da saúde, principalmente problemas respiratórios, que é uma condição de tempo aí muito favorável a essas questões, tá bom? Então esse é o recado que eu tinha que passar para vocês. Um grande abraço e até mais. Obrigado, Fernando, e até quinta-feira. Continuando o nosso tema de hoje, a importância dos mercados europeu e asiático, na semana passada, nosso parceiro aqui da Rio Verde FM e consultor de mercado, Enio Fernandes, participou nos Estados Unidos do Congresso Internacional do Açúcar. Bem-vindo ao Boa Tarde, produtor Enio Fernandes. Nos fale sobre o Congresso Internacional do Açúcar que você participou na semana passada.
Caríssimas, nós estávamos no Congresso Internacional de Açúcar, da WABCG, que comunga com os produtores de açúcar, tanto de cana-de-açúcar quanto de beterraba. E por que isso é importante? A gente entendendo o mercado de açúcar, nós vamos saber quanto de cana vai para o açúcar e quanto vai para a produção de etanol. Hoje o mercado cada vez é mais sofisticado, então o mercado de etanol mexe com o preço do milho, que mexe com o preço da soja, o mercado de açúcar mexe com o preço do milho, que mexe com o preço da soja, e o mercado de petróleo também faz esse mesmo movimento. Então nós vamos entender o que está acontecendo no mercado de açúcar para aí sim determinar quais são os caminhos futuros, tanto do etanol, quanto do milho, quanto da soja nos Estados Unidos. Por isso nós estivemos nesse Congresso Internacional. E nós vamos ter um déficit de açúcar, os preços do açúcar devem se manter acima da média dos últimos anos, favorecendo a produção de açúcar. No final do dia, menos etanol no mercado, é mais sustentação dos preços para milho e soja. Como o Brasil, sendo o principal exportador mundial de açúcar, influencia os mercados globais de commodities agrícolas como um todo? O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar. Mais da metade de todo açúcar exportado no mundo vem do mercado brasileiro. Por isso é tão importante a cana-de-açúcar na formação dos preços do etanol, impactando também na formação do mercado de milho e soja. Ele é o principal mercado. Excesso no Brasil, preços mais baixos. Menor oferta no Brasil, preços mais altos. Simples assim. E já estão acontecendo vendas futuras para 2025 e 2026 de açúcar no mercado internacional. As origens brasileiras, aproveitando esses preços, já vendendo a futuro. Os preços já começaram a cair. Eles ainda estão bons, estão acima das médias, mas eles já são menores do que estavam há 2 meses atrás. Simplesmente porque nós estamos no maior momento de colheita de cana de açúcar no Brasil agora. A maior volume concentra em junho, julho e agosto. Qual é a correlação entre o aumento dos preços do etanol, devido à menor disponibilidade de cana-de-açúcar, e o impacto nos preços do milho, considerando que o milho também é usado na produção de etanol? Um dos mercados mais importantes para o futuro do agro é esse mercado de biocombustíveis. Tanto o biodiesel vindo da soja, quanto o etanol vindo do milho e da cana-de-açúcar. Então as projeções são muito positivas, né? Nós estamos usando cada vez mais combustíveis fósseis porque nossa economia está crescendo. E isso no mundo inteiro. E o biocombustível faz esse combustível fóssil ser menos agressivo ao meio ambiente. Então as projeções para a demanda de biocombustíveis são extremamente robustas, são extremamente satisfatórias. E nós vamos ter outras demandas que estão surgindo. Combustível para aviação, combustível para navios. 95% das negociações internacionais e comércio internacional é feito através de navios, são altamente poluentes. E esses navios vão utilizar também biocombustível em sua composição. Ou seja, tudo isso fortalecendo o mercado de milho e soja. Não agora imediatamente, mas para o futuro, fortalecendo o mercado de cana-de-açúcar. E esse é um novo grande salto que o agro vai ter, esse setor de biocombustíveis. Enio, quais foram as principais diferenças ou semelhanças observadas entre as lavouras americanas e brasileiras durante sua visita aos Estados Unidos? Caríssimas, as lavouras norte-americanas estão em bom estágio de desenvolvimento. Não são lavouras extremamente fantásticas, o trigo está muito bom, o milho está muito bom, mas a soja não está tão linda quanto o mercado acredita. Isso quer dizer que vão ter uma má produtividade de soja? Não. Se você pegar na média, as lavouras estão melhores que na média dos últimos 5 anos. Tudo indica que até agora o clima, a poderosa mãe natureza, vai entregar uma boa produtividade de soja e uma boa produtividade de milho. Como as consultorias e redes de contatos estabelecidas nos Estados Unidos podem contribuir para uma melhor compreensão e análise dos mercados agrícolas globais, incluindo o impacto do etanol e do açúcar? Por que é tão importante a gente manter contato com os nossos parceiros norte-americanos, né? É impossível você olhar todas as áreas dos Estados Unidos, como é impossível você andar em todas as áreas do Brasil. A gente vai em alguns pontos principais, mas essas viagens são importantes para você criar network e consolidar os networks existentes. Essa troca de informação. Quando o mercado é importante lá, a gente recebe informação de lá. Quando o mercado é mais importante que
nós enviamos essas informações. Então você tem que ter contatos com pessoas experientes e responsáveis, não pessoas midiáticas, né, que gostam muito de likes e aparecer na mídia. No final do dia você tem que ter informação de qualidade. E é isso que a gente faz, buscando informação de melhor qualidade, não para acertar o melhor preço, mas para gerenciar a melhor margem possível a cada um dos senhores. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, trazendo a participação de Lohane Ferreira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. Já estamos de volta nesta terça-feira, dando continuidade neste programa especial sobre a importância dos mercados europeu e asiático. Eu também conversei com a Lohane Ferreira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. Lohane atua como analista de mercado com foco no mercado de grãos, derivados e pecuária na Pátria. Engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduanda em gestão de agronegócios pela USP. Boa tarde, Lohane, tudo bem? Eu sou Leonardo Freitas e é um prazer recebê-la aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem por aqui? Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês nesta tarde. Lohane, vamos falar sobre exportação. Como você, enquanto analista de mercado, enxerga a importância dos mercados europeu e asiático? Leonardo, quando a gente fala da exportação dos mercados europeus e asiáticos, eles têm um papel muito importante no agronegócio brasileiro. Por quê? A China, ela é uma grande movimentadora da economia brasileira porque ela compra muito do Brasil, em especial soja e milho. E ano passado a gente bateu recordes de exportação, né, tanto de soja quanto de milho, e grande parte desse volume foi para a China. A União Europeia também compra do Brasil, só que nessa área a China ela tem um impacto maior, ela tem uma importância maior. Isso é muito importante porque isso faz os preços movimentarem. Porque quando a gente olha agora pelas recentes quedas que a gente tem um mercado ainda muito fragilizado, né? Quando a gente olha para a Ponta Chicago, que é uma das formadoras de preço aqui no Brasil. Então, se eu tenho Chicago caindo, o que está segurando os preços? A exportação, os prêmios de exportação, porque isso é movimentado por um mercado externo que ele vai avaliar a oferta e a demanda. Então, quando eu tenho compradores aqui dentro fortes procurando a nossa soja, em especial neste momento, né, isso faz com que os prêmios fiquem mais altos e ajude a balizar os preços. Isso é uma coisa que a gente tem visto agora. A União Europeia também está presente no nosso mercado, ela compra muito farelo, os derivados, né, café e tudo mais. Então, são mercados muito importantes e que alguns deles, como da União Europeia, eles estão em expansão. E isso pode beneficiar muito o Brasil daqui em diante, ajudando nos preços, nos colocando no patamar já elevado que a gente já está, né, como um grande exportador que nós somos. Numericamente falando, o que as exportações para esses mercados representam para a economia brasileira? Quando falamos em números, né, Leonardo, assim, em relação às exportações brasileiras, eles variam mês a mês, dependendo muito da demanda de cada país. Quando a gente olha para números consolidados, vamos olhar então para o mês de maio, né, que a gente já tem dados consolidados que são disponibilizados pelo próprio governo, a gente teve uma queda nas exportações para a China, Macau e Hong Kong. Mas isso é normal, isso a cada mês vai variando. Quando a gente olha para janeiro, a gente teve uma crescente muito alta nessas exportações. A gente teve um superávit. Já em maio, a gente teve uma leve redução, mas mesmo assim, essas exportações representam muito para o Brasil, porque quando a gente olha para o setor agropecuário, grande parte dos nossos produtos são para exportação. Se a gente olha para a soja, nós temos ali cerca de 80% a 85% que vai para exportação, o milho de 30% a 40% também é destinado à exportação. Por conta das indústrias internas, né, a gente também tem um milho que fica aqui, mas tem uma parte que vai para exportação. Então isso representa muito para a economia brasileira, porque é ela que vai girar. Vamos olhar aqui então para os dados recentes que a gente teve do governo. Olha, em maio as exportações caíram 7,9% e somaram um total de 9,83 bilhões de dólares. Apesar dessa queda, é um valor ainda muito significante para o Brasil. É um valor que movimenta a economia. E isso foi só para os países asiáticos, né? Especificamente a China, Hong Kong e Macau. Quando a gente olha então para a União Europeia também,
nos dados consolidados do governo, a gente teve uma crescente de 23,1%. Então isso é muito representativo, é uma alta muito grande comparada aos meses anteriores. Para lá, a gente teve um total de 4,83 bilhões de dólares. Então isso está olhando para a União Europeia e para o continente asiático. Imagina os demais países também que exportam do Brasil. Então isso se faz muito importante para a nossa economia, é isso que movimenta os preços e também é que ajuda o produtor a ter um valor a mais no bolso ao final de todas as negociações. Lohane, quais estratégias de entrada no mercado são mais eficazes para empresas que buscam expandir para a Europa e a Ásia? As empresas, que buscam se expandir, que a gente chama também de internacionalização das empresas brasileiras, elas precisam ver a atuação geográfica, porque a gente tem várias localidades, a gente consegue então ali definir a sazonalidade de cada região, quando você vai precisar ter determinado volume para uma localidade, para outra. Então isso faz com que as empresas consigam ganhar competitividade, Então isso é muito importante. Existem algumas questões burocráticas, para essa internalização, que acaba às vezes dificultando muito o processo, que faz com que muitas empresas desistam disso no meio do caminho. Só que é um mercado muito competitivo, é um mercado que compensa ter uma atuação, só que para isso é preciso ter estudos da localidade que você vai se inserir, da sua sazonalidade, de qual produto você vai ganhar, porque você está ganhando um mercado diferente. É um mercado que ele não é igual ao que você está inserido atualmente. Você tem pessoas diferentes, vão ser destinos diferentes. Então é preciso ter todo esse estudo de como isso vai ocorrer nessa nova localidade. E também é uma vantagem competitiva, É uma vantagem que você está ampliando o seu negócio, você está indo para outros países, você pode expandir isso através das ofertas, A gente tem a questão de sazonalidade que eu já comentei anteriormente. Então você consegue ir modificando isso para beneficiar o seu negócio. Só que existem algumas dificuldades, sim, só que a gente tem que se estudar bem para qual rumo você quer ir, onde você quer chegar e também quais são os potenciais mercados. A gente tem muitas localidades que ainda não foram estruturadas, não foram estudadas, para ter essa ampliação. Então vale sim a pena estudar isso, estudar qual mercado você vai, o que aquela localidade precisa para você se tornar mais competitivo, porque tem muitas empresas no mercado. Então é preciso também ter uma imagem muito boa, um marketing muito agressivo ali para se dar bem nessa localidade. Lohane, quais estratégias de entrada no mercado são mais eficazes para empresas que buscam expandir para a Europa e a Ásia? As empresas que buscam se expandir, que a gente chama também de internacionalização das empresas brasileiras, elas precisam ver a atuação geográfica, porque a gente tem várias localidades, a gente consegue então ali definir a sazonalidade de cada região, quando você vai precisar ter determinado volume para uma localidade, para outra. Então isso faz com que as empresas consigam ganhar competitividade, Então isso é muito importante. Existem algumas questões burocráticas, para essa internalização, que acaba às vezes dificultando muito o processo, que faz com que muitas empresas desistam disso no meio do caminho. Só que é um mercado muito competitivo, é um mercado que compensa ter uma atuação, só que para isso é preciso ter estudos da localidade que você vai se inserir, da sua sazonalidade, de qual produto você vai ganhar, porque você está ganhando um mercado diferente. É um mercado que ele não é igual ao que você está inserido atualmente. Você tem pessoas diferentes, vão ser destinos diferentes. Então é preciso ter todo esse estudo de como isso vai ocorrer nessa nova localidade. E também é uma vantagem competitiva, É uma vantagem que você está ampliando o seu negócio, você está indo para outros países, você pode expandir isso através das ofertas, A gente tem a questão de sazonalidade que eu já comentei anteriormente. Então você consegue ir modificando isso para beneficiar o seu negócio. Só que existem algumas dificuldades, sim, só que a gente tem que se estudar bem para qual rumo você quer ir, onde você quer chegar e também quais são os potenciais mercados. A gente tem muitas localidades que ainda não foram estruturadas, não foram estudadas, para ter essa ampliação. Então vale sim a pena estudar isso, estudar qual mercado você vai, o que aquela localidade precisa para você se tornar mais competitivo, porque tem muitas empresas no mercado. Então é preciso também ter uma imagem muito boa, um marketing muito agressivo ali para se dar